Na superfície calma da piscina da mansão, o reflexo de uma pulseira dourada tremeluziu por um instante e voltou a se juntar às luzes da tarde. Era um brilho tão perfeitamente posado que poderia ter sido parte do cenário, uma joia escolhida para fotos, um detalhe de bom gosto. Mas, por baixo daquele brilho, havia uma tensão que fazia a água parecer uma promessa quebrada. Dona Antônia movia-se pelo jardim com a delicadeza de quem preserva hábitos antigos. Seu andar era lento, marcado por uma bengala que conhecia o ponto exato de cada degrau e cada pedra. Os dedos enrugados seguravam o terço, deslizando pelos grãos como quem pede consolo a um ritual antigo. Aos 75 anos, carregava mais do que o peso dos anos. Carregava a casa, o documento que garantia 60% das ações da antiga empresa da família. As memórias de uma professora que nunca deixou de acreditar no valor da palavra bendita. Para quem a via da rua, ela era a imagem de dignidade. Para quem a conhecia de perto, era também uma depositária de receitas, segredos e chaves. Viviane sorria para as lentes da rede social, como se aquilo fosse uma performance diária, com vestidos cortados na medida e pulseiras que dançavam com cada gesto calculado. Nos eventos, fazia o que se esperava. Vinha com postura erta, falava com propriedade sobre filantropia e viagens e apertava as mãos com a firmeza de quem domina a cena. Mas nos corredores da casa, quando as câmeras não filmavam, seu sorriso não alcançava os olhos. Havia um silêncio afiado em sua presença, um modo de ajeitar a taça de vinho que deslocava mais do que o objeto, deslocava a atenção, roupas e, ocasionalmente, a própria rotina de Dona Antônia. Rosa conhecia a casa e seus ruídos há anos. Ela era a linha que unia o cotidiano às recordações. Sabia onde ficava a bolsa de Dona Antônia, qual remédio vinha antes do almoço, que janela recebia melhor a luz da tarde. Trabalhou com a família desde antes da ascensão do nome Vinícius nas planilhas empresariais. Servira café ao patriarca que falecera, enxugara lágrimas quando a viúva ficou só, e agora guardava silêncio e alerta no mesmo gesto. Rosa não era vista com curiosidade por quem visitava a mansão. A alma invisível do serviço doméstico, sempre cortês, sempre pouco notada. Mas os olhos de Rosa decoravam a casa de uma forma diferente. Ela vira coisas que ninguém mais reparara. Pequenos deslocamentos que não faziam sentido. Xícaras fora do lugar. Um par de óculos trocado de gaveta para gaveta. A mesma marca de açúcar no pote, que à primeira vista poderia passar por descuido. O primeiro incidente que a fez franzir o senho foi um tapete que se tornara traiçoeiro. Não era um tapete barato, era um pedaço de design importado, colocado com a precisão de quem gosta de ver tudo no lugar. Na manhã em que Dona Antônia quase caiu, o tapete escorregou sob os pés dela como se um arame invisível tivesse puxado seu destino. Antônia perdeu o equilíbrio. A bengala bateu no piso e ela segurou a beira da cadeira com força. Viviane, que estava ali por perto, aproximou-se com um socorro ensaiado e uma voz tomada de preocupação. "Está bem, mãe?" A pergunta soou perfeitamente no tom que amigava com jornais e ruptura. Rosa anotou, não com a pressa de quem suspeita do primeiro tropeço, mas como alguém que começa a montar um mesmo quebra-cabeça. Era um caderno pequeno, de capa gasta, com bilhetes dobrados e pedaços de fita, uma espécie de dossiê íntimo que cabia no avental. No alto daquela página, a palavra tapete e uma nota. Escorregou sozinha? 10 e 12. Ela guardou depois uma pequena amostra do fio que se soltara da base do tapete, enrolando-a em papel manteiga e escondendo no fundo da gaveta de talheres, sob formas e panos, como quem preserva migalhas de verdade. Vinícius vivia entre dois mundos, o das reuniões que determinavam o ritmo do mercado e o do jantar de domingo em que sua mãe ainda contava histórias de infância. Era um homem que crescera com a responsabilidade no peito e o orgulho na fala. Havia no seu percurso uma mistura de legítimo trabalho e decisões que levaram a fortunas. A casa em Santa Felicidade era o reflexo desse itinerário. Espaço amplo, cortinas pesadas, obras de arte que sorriam no alto. No centro, a mãe que era, de uma forma essencial, o elo.
Ele amava Antônia, mas amava também a imagem que via no espelho social. E ali, entre esses afetos, existe uma espécie de cegueira que os torna humanos. Quando as pequenas peças começaram a se multiplicar, o açúcar que tinha o gosto de sal em uma manhã, os óculos que apareciam em gavetas trocadas de lugar, a receita médica que foi lida com hesitação em razão de comprimidos faltando, Vinícius sentiu o incômodo enraizar-se. Não foi de imediato. Primeiro veio a negação, depois a justificação. A casa é grande, pessoas desorganizam-se, minha mãe está envelhecendo. Mas havia uma consistência nas irregularidades que feriu algo mais profundo do que simples administração doméstica. Era uma trama com um propósito. Viviane tratava a questão com frieza. Quando Vinícius levava a conversa às margens, ela respondia como quem ensaia um papel. Você está preocupado sem motivo, amor. Sua mãe tem se descuidado muito ultimamente. Precisamos cuidar melhor dela, sim, mas não dramatize. Em eventos sociais, transformava os comentários em ironia sutil e fazia com que dúvidas parecessem falta de humor. Para os olhos de fora, ela era a esposa certeira. Para a casa, era a sombra que sempre chegava cedo e saía tarde. Tomé entrou na vida da mansão de forma quase improvisada. Não era o jardineiro que o sobrenome evoca em imagens estabelecidas de um filme. Tomé era pequeno de estatura, mas grande na precisão. Fazia podas, concertos leves, assistia ao fotógrafo da família quando havia festas e por isso passava horas ao redor da piscina com seu kit de ferramentas. Havia quem, na rua, notasse primeiro sua baixa estatura, e por isso ele aprendera a mover-se com a discrição de quem quer evitar ser o centro das atenções. Ele tinha uma câmera compacta que sempre trazia consigo, para registrar ângulos de luz no jardim e sombras das plantas. Tiro a tiro, aquelas imagens formavam um arquivo para um projeto próprio, algo que nunca deixou de ser íntimo. A presença de Tomé era plausível. Contratado para ajustar luminárias, ele também ajudava no ensaio fotográfico de um bazar beneficente que a casa organizava para uma ONG local. Passava-se muito de comum entre essas tarefas: limpar calhas, alinhar vasos, ajeitar reflexos que atrapalham a foto perfeita. Enquanto fazia isso, ele observava. Não por voyeurismo, por hábito profissional, por sensibilidade àquilo que destoa na cena. Às vezes, no fim do dia, olhava as imagens em seu aparelho e guardava algumas que pareciam falar mais do que o enquadramento. Era assim que, sem saber, criou uma relação com as rotinas da casa. Os incidentes se multiplicaram ao longo de meses, com a cadência sutil de quem arga um plano de precisão. Viviane não rompia com gestos bruscos, preferia a anatomia da omissão. Ela deixava a comida esfriar, esquecia de anotar doses, sugeria a troca de horários com um sorriso que pesava menos do que uma ordem. Uma vez trocou o açúcar por sal no pote da cozinha, deixando a xícara de café de Dona Antônia amarga o suficiente para provocar náusea. Noutra, colocou a taça mais pesada no lugar certo do buffet, fazendo com que, no momento de se erguer, um passo fosse perdido. Rosa começou a juntar provas com a paciência de quem tinha poucas alternativas. Guardou fragmentos, um guardanapo com manchas que não combinavam com a dieta, a tampa de um pote que não batia com o conteúdo, pequenas etiquetas rasgadas que ela recolhia em um envelope. Comprou uma caixinha metálica, onde, à noite, guardava as amostras. Não falou diretamente com ninguém a princípio. Sabia que entre um rumor e outro há o perigo da perda de credibilidade. Mas anotava, registrava horários, criava uma sequência. E como linhas de pontos que se aproximam para formar uma figura, Rosa via que havia um padrão. Havia também o medo contido em cada gesto dela. A casa era de Viviane também agora. O marido, Vinícius, possuía uma posição que tornaria qualquer acusação um problema complexo. Rosa conhecia bem a possibilidade do desemprego, do deslocamento, das palavras que corroem reputações. Ainda assim persistia na vigilância, como se tivesse uma obrigação moral maior do que a própria segurança. Em noites que a luz fria atravessava as cortinas, varria o corredor e deixava na gaveta do criado mudo de Antônia bilhetes com horários de remédios e pequenas agendas que poderiam, algum dia, formar uma narrativa. Tomé, por sua vez, começou a anotar coisas por acaso. Numa tarde de domingo, quando limpava o deck como sempre, viu Viviane ao lado da piscina conversar com Antônia, de um modo que a câmera dele, colocada distraidamente sobre o banco, comentou por um segundo. A lente captou o movimento das mãos. Um toque no braço que parecia de carinho,
um empurrão leve disfarçado de apoio. A fotografia, quando amplificada em sua tela, mostrou uma dobra na roupa de Antônia que não deveria estar ali. A pulseira deslocada, o brilho que se mexera. Tomé guardou a imagem. Não sabia que aquilo, uma foto tomada por hábito, seria, alguns dias depois, a peça que apontaria para o que se tornaria um crime em progresso. As interações sociais dentro da mansão eram repletas de camadas. Havia jantares com temas, reuniões com aliados corporativos e a rotina íntima que pulsava entre cômodos. Vinícius entrou numa fase de maior presença. Aquilo surgia tanto por culpa quanto por intuição. Em uma conversa áspera com Rosa, curta, quase telegráfica, ele disse: "Há coisas erradas por aqui." Rosa, com sua voz firme e terno na mão, falou pouco. "Não são coisas, senhor. São padrões." Ela então mostrou o caderno, as amostras, os bilhetes. Vinícius segurou o papel como quem segura um espelho de possibilidades desconfortáveis. Ele viu ali 3 meses de pequenas traições que poderiam ser explicadas como negligência, mas que, quando somadas, construíam uma intenção. Dr. Álvaro ainda não havia sido chamado formalmente. Era um nome que ocupava uma parte do telefone de Vinícius, guardado para ocasiões que exigiam tato jurídico. Vinícius hesitava em fazer a ligação. Havia dentro dele uma resistência que se sustentava no orgulho de preservar um lar aparentemente intacto. Conflito entre proteger a mãe e expor uma mulher com quem havia constituído uma vida. A dúvida corroía, e foi nesse espaço que a verdade encontrou a sua brecha. Na manhã em que o plano de Viviane escalou para o que Rosa temera desde o princípio, o céu estava limpo como se a cidade fosse alheia ao que aconteceria. Antônia caminhou sozinha até a margem da piscina para apanhar um pouco de ar. A água refletia o céu. Uma taça de vidro ao lado já trazia marca de dedos trêmulos. Viviane passou por ela com um vestido claro, a pele como porcelana bem cuidada e um serviço de atenção que evitava o afeto. Os 2 segundos que se seguiram foram rápidos como um estalo. Viviane aproximou-se por trás, falou uma palavra baixa e houve um impulso, breve, calculado, adaptado ao cenário. Tomé estava ali, mas não daquela vez por mera presença. Fechara a janela da sala técnica e ajeitava uma lente quando viu o movimento através de um intervalo entre vasos. O ângulo era perfeito, a água como espelho, as plantas desfocadas. Ele já conhecia a postura de Viviane em imagens. Via naquela aproximação algo que não seria só um gesto de cuidado. Sem fazer barulho, posicionou a câmera no tripé improvisado e apertou o botão. Não pensou, apenas registrou. No visor, tudo se ampliou. A mão que empurra, o corpo que se desequilibra, a bengala que escorrega do alcance. A imagem guardou o instante exato em que a elegância e a violência se tocaram. Não houve imagens de sangue nem gritos prolongados. Houve o som abafado de um corpo que encontra a margem e a água que recebe mais do que deveria. Donas de casa e vizinhos poderiam ter dito depois que parecia um acidente, um tropeço, se não fosse a sequência que a câmera registrou. A aproximação medida, a mão no ombro, o impulso que empurra. Tomé, em pé atrás da folhagem, sentiu o mundo diminuir a um ponto fixo. O coração dele bateu com força, como se a câmera fosse um relé entre a cena e a responsabilidade. Vinícius chegou minutos depois. Não fora um acaso. Algo dentro dele o empurrara para a casa naquele horário. Talvez um telefonema, talvez um sentimento que se transformara em obrigação. Ouviu um barulho na área externa e correu para o jardim. Achou a mãe encostada na borda da piscina, respiração ofegante, o vestido úmido na bainha, a bengala caída a alguns passos. Ao ver Viviane perto, com o cabelo desalinhado e a roupa que sequer correspondia à situação, a expressão dele mudou. Não uma mudança de ódio imediato, mas algo mais complexo. Descrença, vergonha, a ferida do filho que compreende que foi enganado. Vinícius não pôde, imediatamente, compreender toda a cena, mas havia indícios. Olhou para o prato ao lado, a taça de vinho ainda com uma película, e percebeu que sua esposa trocara a posição das coisas na área externa, material que poderia, mais tarde, apontar para uma intenção. O olhar dele encontrou a pulseira de Dona Antônia, meio submersa na borda, o reflexo quebrado. A presença de uma terceira testemunha não anunciada fez com que o ambiente se tornasse, de repente, menor. Tomé saiu de seu esconderijo como quem emerge de uma névoa.
não para se apresentar. Pura e simplesmente desligou a câmera e guardou o cartão de memória no bolso. Não contou nada ali, não naquele instante. Sabia que precisava avaliar o que tinha. Sabia também a delicadeza de uma prova. Mal manuseada, poderia se perder. Sem alarde, aproximou-se da casa com passos cuidadosos. Vinícius olhou para ele com uma mistura de reconhecimento e confusão. Você, viu? A pergunta não era só sobre o ato, era sobre o que cada um carregava dentro de si. Tomé não respondeu com palavras longas. Entregou o aparelho celular. Explicou em poucas palavras que havia gravado algo que julgava necessário. Mostrou o arquivo. Quando a imagem correu na tela, o silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. A sequência revelava o empurrão. Revelava o que por tanto tempo fora apenas suspeita. Vinícius sentiu uma espécie de ruína interna. O nome que ele carregara, os códigos de família, a confiança, tudo posto contra a prova súbita de uma traição com camadas mais profundas do que poderia imaginar. Rosa, que chegara ao jardim assim que soubera de um rumor, viu a cena na tela. As mãos dela tremiam, não por fraqueza, mas por um alívio que vinha com o reconhecimento, que não se tratava somente de um medo antigo, e sim de uma tentativa concreta de afastar alguém do que era seu. O dossiê, as amostras, os bilhetes, tudo foi então colocado lado a lado com a imagem do instante preciso. A montagem começava a costurar a narrativa que Rosa mantivera em silêncio por meses. O que se seguia era uma hora de decisões que exigiam cautela. Vinícius não agrediu ninguém. Não havia lugar para a justiça sumária na casa que ainda abrigava princípios e dúvidas. Em vez disso, levou o arquivo para o estudo, onde a porta podia ser fechada e a razão convocada. Havia naquele gesto uma paciência de quem sabe que provas mal trabalhadas podem transformar a verdade em rumor. Ele ligou para um número que mantinha guardado para emergências jurídicas. A voz do outro lado ouviu e solicitou calma para montar uma estratégia. Rosas de prudência, documentos, consultas ao médico de confiança, havia passos que não cabiam àqueles que se entregavam à emoção. Mas antes de qualquer conversa formal, houve outro movimento. A necessidade de preservar o arquivo. Tomé, que agora era mais do que um prestador de serviço, encontrou-se considerado por algo que não pedira. A câmera, o cartão de memória, a imagem do impulso, tudo isso deveria sobreviver ao processo natural de uma casa que poderia, a qualquer momento, ver a verdade instrumentalizada por quem quisesse vir a público. Ele sabia que para manter a segurança, deveria duplicar, esconder, criar rotas de envio que não deixassem rastros óbvios. Não por ganho, mas por convicção. Rosa guardou as amostras e o caderno num lugar que só ela e Antônia, em tempos mais antigos, conheciam. Vinícius trancou o arquivo num cofre temporário enquanto imaginava o que dizer a um advogado, a um juiz, às pessoas que significavam status e ligações que poderiam ruir. Viviane, ali na sala, mantinha a compostura que restava. Havia, contudo, fissuras que não desapareceriam com roupas caras. Seus olhos, uma vez tão frios, ardiam agora como se não conseguissem manter o papel que escolhera. No entanto, nenhum processo fora aberto ainda. Havia passos a dar, testemunhos a confirmar, sinais a cruzar. E, acima de tudo, havia a necessidade de entender a extensão do que ocorrera. Quantas vezes, ao longo dos meses, Viviane cruzara a linha? O arquivo de Tomé era crucial, mas precisava ser encadeado com as provas que Rosa vinha reunindo. A verdade ali não cabia em um único frame. Precisava de texto, de datas, de médicos, de testemunhas. Na penumbra do escritório, enquanto o silêncio reorganizava o dia, Tomé sentou-se à mesa de canto com a câmera no colo. Olhou para as imagens uma a uma. Em cada frame, viu a mesma mão que sorria para a sociedade transformar-se num instrumento de cálculo. Sentiu pela primeira vez o peso de ter sido aquele que registrara o momento em que a máscara caiu. Não era herói nem delator. Era alguém que, por acaso e por coragem, decidira não fechar os olhos. E isso, no fundo, seria a diferença entre um boato e uma acusação que pudesse resistir ao tempo. Do lado de fora, o jardim retomava seu ritmo. O vento arrastava folhas, o som distante de uma rua de bairro continuava. Dentro, havia uma família que agora se reconhecia fragmentada, e uma casa que precisava decidir por qual caminho seguir. A noite que se aproximava trouxe consigo a sensação de que algo havia sido iniciado. Nem o fim, nem a explicação. Apenas o registro que, posto em movimento, não se extinguiria tão facilmente. E no escuro do bolso, o cartão de memória escondia, como um próprio segredo, a imagem que mudaria o curso dos dias.
O cartão de memória no bolso de Tomé parecia quente, como se carregasse, além de imagem, uma responsabilidade. Havia 2 caminhos: a pressa de expor sem cuidado que poderia reduzir tudo a boato, ou a paciência estratégica que transformaria um frame em prova. Vinícius escolheu a segunda. Chamou Rosa e pediu que ficassem apenas aqueles de confiança no escritório. Havia silêncio, não de segredo por vaidade, mas de quem sabe que a verdade exige precisão. No escritório, trancado, com as cortinas fechadas para impedir que qualquer luz revelasse nervos desnecessários, eles montaram um plano prático e seco. Primeiro, preservar o arquivo. Tomé transferiu o conteúdo do cartão para 2 pendrives. Um ficou no cofre da casa, outro foi entregue ao próprio Tomé, que guardou na mochila. Depois, uma cópia em nuvem, feita sob supervisão de Dr. Álvaro, que pediu para que tudo fosse encaminhado a seu e-mail profissional. Anotar a hora, quem manuseara e onde o arquivo fora mantido. Essa cadeia de custódia simples era a diferença entre imagem pública e prova utilizável. Em seguida, confirmar tecnicamente o que Rosa já suspeitava. Havia no potinho de açúcar um resíduo claro que ela guardara com tanto cuidado. Levaram uma amostra ao laboratório de confiança, marcaram consulta com o geriatra que atendia Antônia e pediram uma revisão completa das receitas médicas. Dr. Álvaro, com a calma de quem lidara com fragilidade e fama antes, falou sobre passos processuais e limites. Temos algo contundente aqui, mas precisamos encaixar tudo em prazos e laudas que um juiz entenda. Não se fala a público ainda. Não se expõe a senhora Antônia a perguntas desnecessárias. Vinícius sentou-se com a cabeça nas mãos e viu pela primeira vez naquele dia como o peso da própria indiferença lhe dobrara a alma. Tropas de vergonha e culpa marcharam juntas. Era ele quem assinara transferências, quem ratificara decisões. Viviane, do outro lado do corredor, estava parada, imóvel, com os olhos vermelhos de quem tenta fingir uma noite de sono antes de um tribunal. Ela sabia que se a imagem rodasse, o verniz social quebraria. Sabia também que, em muitos sentidos, a verdade ali não era apenas um tribunal, era o levantamento das próprias escolhas. A primeira conversa com Viviane foi contida. Vinícius não queria que se transformasse em espetáculo. Não queria uma briga que mais tarde pudesse ser acusada de teatralidade. Pediu que se sentasse. Falou com voz contida. Há imagens. Há provas. Rosa tem um dossiê. Tomé gravou um impulso. Ela replicou com o controle de sempre. Você não pode acreditar em um amontoado de coisas reunidas por uma empregada. É pura maldade transformada em narrativa. O tom era frio, mas havia uma rachadura. Você vai destruir nossa família. Havia na sala o eletrocardiograma daquilo que acontecia entre um homem e a mulher que escolhera predividir uma vida. Vinícius respirou, com dificuldade, e deixou a mão pousada sobre a mesa, como quem toca uma ferida para perceber dimensões. Não sei ainda o que esta casa significa para mim sem minha mãe, disse ele, sem glamour, disse com a pureza de quem perguntava a si mesmo uma verdade que doía. Viviane respondeu com algo que mais parecia indignação dirigida a si mesma do que aos outros. Você sempre preferiu as tradições ao futuro. Eu sempre quis muito, e fiz o que foi preciso. Que foi preciso. A palavra de Vinícius bateu simples, sem acusação teatral. Era uma tentativa de entender o mecanismo daquele mal. Ela não gritou, não chorou excessivamente. Encaixou uma frase pontual que parecia medir a sua própria queda. Empurrar? Não. Eu não empurrei. Eu me aproximei demais. Segurei. Foi um aperto para manter o equilíbrio. Se isso te parece um empurrão, peço desculpas. A frieza da construção não convenceu ninguém. Enquanto isso, Rosa foi ao quarto de Antônia. A velha estava quieta, enrolada num chale, com a pele pálida, mas a mente lúcida o suficiente para perceber que algo mudara. Quando viu as mãos de Rosa, apertou-as como se aquilo fosse tudo o que precisava. Você está bem, minha filha? Perguntou, com voz que ainda guardava a cadência de professora. Rosa sorriu, controlada, e respondeu sem futilidade. Vamos cuidar, dona Antônia. Vamos com calma. O médico chamou-se ao encontro no dia seguinte. O relatório foi objetivo. A medicação estava correta na receita, mas havia indícios de alterações no regime de administração. Uma enfermeira, chamada para testemunhar, assinou um termo atestando confusão em horários. O laboratório confirmou o que Rosa suspeitara. Na amostra do pote, havia concentração de cloreto de sódio muito além do habitual.
Sal em quantidade que, somada a doses irregulares de remédio, poderia provocar tontura e confusão. Não era um envenenamento intencional com substância não identificada, mas um padrão que, argumentou Dr. Álvaro, poderia inferir, em um contexto probatório, intenção de fragilizar. Essa frase, dita com cautela, abriu caminho para a construção legal. Não acusar de homicídio, mas de tentativa de causar condições que favorecessem um acidente. Tomé manteve sua discrição em todas as etapas. Transferir aos arquivos sob olhos de poucos, fotografar a metadados, anotar a horários de vida do próprio arquivo. Não gostava de falar de si. Preferia que as imagens falassem. Ainda assim, houve um momento em que deixou escapar, com voz baixa, como quem confessa uma culpa alheia. Eu não queria estar vendo isso. Havia naquela frase a humildade de quem aceitara um papel que jamais buscara. Os próximos dias foram de uma movimentação comedida. Dr. Álvaro fez contato com a delegacia e pediu que não fosse aberto amplo inquérito ainda. Temos que juntar tudo sem vazar. Se vazar, a narrativa pública se torna arma e defesa. Preferimos falar com discrição, apresentar um conjunto probatório. A polícia aceitou receber material, marcou uma perícia superficial e solicitou que a família entregasse o conjunto de provas sob termo. Vinícius assinou com mão trêmula. Sentiu, mais uma vez, que estava se movendo em direção a algo que alteraria a sua imagem pública. Quando os primeiros nomes começaram a circular discretamente entre círculos próximos à família, a reação das redes sociais e do entorno não demorou a surgir. Havia cunhas, opiniões, sussurros de vizinhos que antes aplaudiam eventos na casa. Viviane percebeu o deslizamento de sua reputação como quem vê a superfície de um lago se romper, pequenos círculos que se expandem sem controle. Em um almoço sem fotos, alguns amigos mais próximos tentaram manter neutralidade. Outros, diante da força do material, afastaram-se. Não houve linchamento imediato. Houve sim o reconhecimento lento de que aquela mulher, possuidora de lugares na sociedade, poderia perder boa parte do que construíra. Era importante, porém, que a acusação não se tornasse vingança. Dr. Álvaro cuidou de tudo com frieza técnica. Abriram investigação interna, chamaram um perito em imagem para atestar que o vídeo não havia sofrido adulteração. Juntaram bilhetes, amostras e relatos. Cada item ganhou uma etiqueta, uma data e um testemunho firmado. Assim que as peças se alinharam com a razoabilidade, a família conduziu Viviane à presença de segurança para evitar qualquer confronto imprudente. Ela resistiu com elegância amarga, tentou por instinto manipular reações, mas a mácula da imagem não lhe permitiu reconstruir o papel. No primeiro interrogatório mais formal, provocada a confrontar as imagens, Viviane cedeu. Não confessou em detalhes tudo o que fizera, e ali mostrou uma parcela de cálculo final. Confessar demais poderia torná-la inimputável ou, ao contrário, abrir para acusações maiores. Em vez disso, sua voz rachou quando disse: "Eu me deixei consumir. Quis garantir um futuro que me pertencesse. Não pensei direito. Não era para machucar de verdade." A contradição era cruel. Havia intenção nas omissões e arrependimento nas palavras. A lei, que não se alimenta de sentimento, adotou o registro. Houve reconhecimento parcial de atos que configuravam negligência ou tentativa de induzir ao acidente, mas a investigação seguiria seu curso. Assegurar que a justiça seguisse processos formais era a prioridade para Vinícius. Ele sabia que proteger a mãe não significava punir com violência, mas garantir que a verdade tivesse consequência. Protocolaram queixa e, com base no catálogo de provas, pediram medidas protetivas, inclusive o afastamento de Viviane dos espaços da casa de Antônia. A ordem foi emitida. Viviane teve de desfazer a moldura de rotinas que criara, sair da suíte que ocupara, devolver chaves e cartões que a permitiam circular por áreas restritas. Não houve algemas dramáticas, apenas a efetividade da lei fazendo o seu trabalho. A saída de Viviane foi um espetáculo de silêncio e malas bem feitas, sem os flashes que costumavam acompanhar suas aparições. Alguns vizinhos viram o carro partir com vidros escurecidos, outros ouviram um telefonema breve, cheio de interrupções, como quem reorganiza a vida. O golpe social veio junto, parcerias em eventos foram canceladas, convites cessaram. A máscara caiu, e a cidade leu nas entrelinhas aquilo que o imobiliário não cobria. A mídia, que ganhará sempre o que a família permite entregar, recebeu um comunicado curto,
que a família colaborava com a investigação e que medidas protetivas haviam sido adotadas. Não havia fofoca, apenas uma nota prática, que, no entanto, não impediu que a internet fizesse o seu trabalho. Comentários circularam, como o maniqueísmo fácil de quem vê o mundo em preto e branco. Vinícius sentiu uma mistura de alívio e constrangimento. A exposição era necessária, mas dolorosa. O que aconteceu, porém, dentro das paredes da mansão foi outra coisa. Com o afastamento de Viviane, um alívio prático invadiu os cômodos. Antônia, pouco a pouco, recuperou pequenos hábitos. Não foi um retorno veloz. Esperanças e traumas pedem tempo. Vinícius, em um gesto que combinava culpa e cuidado, começou a passar mais dias na casa. Em vez de grandes discursos, havia gestos. Estar à mesa, segurar a mão da mãe, reescrever rotinas que o trabalho há muito tentara roubar. Em noites de chá, eles conversaram sobre o passado sem que o filho pedisse perdão com palavras grandiosas. Pediu com ações. Rosa recebeu com discrição um reconhecimento não público, uma proposta para permanecer na casa com mais segurança e estabilidade. Não houve prêmio extravagante. Houve a oferta de contrato formal, salários ajustados e, mais importante para ela, respeito. Tomé recebeu de Vinícius não uma expressão grandiosa, mas uma carta com agradecimento e a garantia de que o que fizera seria lembrado quando necessário. Preferiu conservar a câmera e a intimidade de seus arquivos. Ambos, Rosa e Tomé, sabiam que o gesto tinha sido parte de uma construção coletiva e recusaram qualquer romantização. Legalmente, o processo seguiu seu curso. Havia audiência marcada, perícias a consolidar, e o inquérito que precisava de mais testemunhas. A acusação concentrava-se em condutas que configuravam tentativa de produzir situação de perigo para a idosa e alteração de medicamentos. Havia a expectativa de que, em juízo, a robustez das provas poderia pesar, mas o resultado final, como prometera Dr. Álvaro, dependeria de análise jurídica. Vinícius aceitara a incerteza. Ele aprendeu que justiça é processo e que paciência também é forma de justiça. Nos meses seguintes, a casa mudou. O sorriso falso do passado perdeu espaço para sorrisos menos vistosos, mas mais autênticos. O terço que Antônia guardava tornou-se elemento de rituais mais frequentes. As orações não prometiam grandes milagres, apenas pediam firmeza para tolerar dias que exigiam coragem. A pulseira que quase caíra na piscina foi posta de volta no pulso de Antônia com um cuidado que falava de desejo de preservar, não de recuperar um status. Quando ela saiu ao jardim, Tomé estava lá para ajeitar vasos, e Rosa varria o caminho com a mesma diligência de sempre. Havia no ar um cansaço que era saudável, o cansaço de quem enfrentara uma tempestade. Vinícius mudou suas prioridades. Não deixou a empresa, mas reduziu viagens, delegou funções e criou horários para estar com a mãe. Não foi uma redenção instantânea. Houve dias de recaída, de culpa que voltava em forma de pesadelos, de telefonemas que lembravam prazos. Mas sua escolha foi de reparar, e não só de reconstruir riqueza. Quando em uma tarde de chuva mansa, encontrou Antônia sentada na poltrona com um velho álbum de fotografias, juntou-se a ela e deixou que as imagens fossem a conversa. "Eu sinto muito, mãe", disse ele com simplicidade. Antônia olhou por cima dos óculos e tocou a mão do filho. "O que importa é que você está aqui agora", respondeu. A frase caiu como um bálsamo seco, sem festa, porém com verdade. Viviane enfrentou, na esfera pública, perdas materiais e sociais. Seus advogados tentaram negociar, apresentar versões que atenuassem os fatos. Ela mesma, em momentos mais críveis, expressou arrependimento. A investigação, entretanto, seguiu seu curso. Não houve linchamento, mas houve consequência. Medidas protetivas transformadas em processos, convites sociais diluídos, contratos rescindidos. Em alguns círculos, a ambição de Viviane foi lida como alerta moral. Em outros, como lição de que as aparências escondem profundidades perigosas. A cidade, sempre ávida por histórias de ascensão e queda, acrescentou mais um capítulo. No entanto, houve algo que nenhuma manchete poderia traduzir por completo: a reconstrução emocional de quem foi vítima. Antônia não queria vingança, pedia segurança e paz. O carinho restaurador de Vinícius e a presença protetora de Rosa trouxeram-lhe mais do que um acordo jurídico, trouxeram a sensação de lar. Havia momentos de silêncio em que assentava perto da piscina e, olhando o reflexo da água, reaprendia a confiar em superfícies que agora pareciam mais sinceras. Tomé, discretamente, voltou ao seu trabalho. Continuou a fotografar o jardim, a luz, as sombras. Guardava as imagens daquele dia como quem preserva páginas de um diário que não se mostra por completo. Havia nele um reconhecimento do que fizera, mas também uma recusa a transformar-se em símbolo.
Preferia, como sempre, ser apenas um profissional que fez o que achou certo. O último ato do que fora iniciado naquela tarde foi composto de pequenos gestos públicos. Uma assinatura do filho, declarando o desejo de manter a mãe em um regime de cuidados, um laudo médico que passava a recomendar enfermeiros durante a noite, a presença discreta de um advogado nas rotinas da casa. Era uma vitória prática, não editorial. Algumas semanas depois, em uma cerimônia simples, Vinícius convidou Rosa e Tomé para um almoço. Não havia mesas grandes nem fotógrafos, havia apenas gratidão, expressa com moderação. Rosa aceitou uma carta de recomendação que a colocaria em segurança. Tomé recusou presentes, mas aceitou um bilhete em que Vinícius prometia manter sempre o acesso às imagens para o caso de necessidade. Eles não queriam holofotes, queriam apenas reconhecimento. O episódio deixou marcas, nos corredores, nas noites, em olhares que passaram a medir intenções com mais cuidado, mas também ensinou algo essencial sobre valor e aparência. Antônia recusou transformações mediáticas, não desejava que sua história servisse de espetáculo. Queria que fosse lição dentro de 4 paredes, que servisse para que outras famílias pensassem 2 vezes antes de tornar a aparência mais valiosa que a vida. No jardim, onde a piscina refletia nuvens e fugidia as luzes do fim de tarde, Vinícius e Antônia caminharam devagar. Ele ajeitou o chale dela e, ao fazê-lo, tirou um suspiro longo, como quem começa a dissolver um peso. Nunca mais deixarei a aparência decidir por nós, disse ele, com um tom que não precisava de grandes retóricas. Antônia sorriu, com a serenidade de quem viveu tempo suficiente para conhecer o preço das coisas. Às vezes a gente precisa perder o que é supérfluo para entender o que é essencial, murmurou. No final daquele ciclo, a cidade soube apenas o suficiente. Houve investigação, o afastamento da esposa e o início de um processo. Pessoas que antes aplaudiam passaram a medir suas pressas. Outros que não conheciam a família encontraram na história um lembrete. Ostentação não é prova de bondade. Sorrisos podem ser superfície. Para aqueles que viveram a verdade de perto, a lição foi mais profunda. Lealdade pode ser silenciosa, e coragem não precisa de holofotes para ser autêntica. Tomé voltou a fotografar. Em uma de suas imagens, a piscina aparece como um espelho calmo, com reflexos quebrados que se renubilam em luz. Rosa continuou a anotar, mas agora sem o peso do segredo. Vinícius retomou compromissos, mas com horários que permitiam estar ao lado de quem de fato importava. Antônia guardou o terço numa gaveta, mas de vez em quando trazia-o à mão para lembrar-se de que fé também é coragem. Quando todas as formalidades tiveram de seguir seu rumo, quando a justiça entrou no seu compasso próprio, restou algo simples, que nenhuma perícia poderia medir: a restituição do afeto. E por trás disso, uma pergunta que ficou no ar, e que talvez valha para quem assiste. Quantas vezes permitimos que a aparência nos engane, antes de olhar de perto? Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre cuidado e verdade. Se quiser ver outras narrativas que trazem justiça e humanidade, inscreva-se e volte para as próximas histórias.